Paz do Senhor para todos, amém? Aqui estamos. Eu gostaria que você abrisse ou projetasse, eu não sei se tem como, a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 39. A partir do verso 1. Nós vamos ler somente 3 versículos e um pedacinho do versículo 3, só o último. Tá? Então, a partir do verso 1. Jeremias 39. E 1. A Bíblia do Senhor nos fala assim, a palavra de Deus. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército vieram contra Jerusalém e a cercaram. No 9º dia do 4º mês, do 11º ano de Zedequias, abriram uma brecha no muro da cidade. Só a parte A do verso 3. E todos os príncipes do rei da Babilônia foram e se sentaram na porta do meio. Só até aí, não vou ler o restante do versículo 3. Ao estudar esta passagem, a pastora até tinha me convidado semana passada, mas não pude estar aqui, e era um estudo que eu estava fazendo em outra passagem. Mas, quando ela me fez o convite, Deus me fez ir ao livro de Jeremias. O profeta Jeremias, todo mundo sabe que ele era um profeta que Deus o usou para repreender o povo de Israel, que estava se afastando. Eles tinham se afastado do Senhor, eles não estavam mais cultuando ao Deus único e verdadeiro. Eles tinham se contaminado com outros deuses, e Deus usou Jeremias para alertar aquele povo a voltar-se aos princípios de Deus, aos mandamentos do Senhor. Essa passagem aqui da invasão de Jerusalém, que se você for ver o contexto histórico desta passagem do rei Zedequias, que era um dos descendentes de Davi, não direto, né, porque ele usurpou o reino do seu irmão. Ele era um rei que também não estava em concordância com a palavra de Deus. E naquela época, as nações mais fortes dominavam as nações mais fracas. Se você ler um pouco de história, da história mundial, história de todos os tempos, você vai ver que as nações, existiam vários impérios. E nessa época aqui, um dos impérios fortes era o Império Babilônico. Né? Existiam antes dele outros impérios. Após o Império Babilônico também teve outros impérios. O Império Persa, depois teve o Império Assírio, junto com o Babilônico. Depois teve o Império Grego, Romano, né? Que foi na época de Jesus. E nós vemos aí vários impérios. E nessa época aqui, do contexto histórico dessa passagem do livro de Jeremias, era um Império Babilônico. E Israel era uma nação poderosa na época. Pelo menos nos reinados de Davi e Salomão, eles eram uma nação conhecida. Né? Lutaram grandes guerras e venceram. Só que Israel se dividiu. Né? A gente vê pela história do povo de Israel que o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. E quando um reino se divide, ele fica fraco. Quando um povo se divide, ele fica fraco. Quando uma família se divide, ela fica fraca. E Israel estava vivendo esse contexto. Eles estavam fracos. E já haviam passado 470 anos nessa passagem bíblica que eu estou lendo. Já se tinham passado 470 anos que o templo de Jerusalém havia sido construído. Então, aquele templo de Salomão, tão mencionado nos livros da Bíblia, já tinha 470 anos. Só que o reinado de Israel, a nação de Israel, estava fraca. E o povo
foi o reino do norte. O povo de Israel estava dividido do reino do norte, que eram as 10 tribos, seguiam um reinado, e o reino do norte tinha sido capturado e levado para o Império Assírio, porque era um outro império que estava junto com o Império Babilônico. Invadiram Israel, mas não conseguiram invadir todo Israel, só o reinado do norte, e levaram as 10 tribos para lá, cativo. E tinha o reino do sul, que eram as outras 2 tribos, que era o reino de Judá, que estava lá sofrendo também perseguição e invasão por outro império, que era o babilônico. E Jerusalém era a capital do reino do sul. Então, qual era o objetivo principal da Babilônia ao invadir o reino do sul? Atingir a sua capital, que era Jerusalém. E na capital estava construído o Templo de Salomão, aquele templo maravilhoso. E Nabucodonosor, na época que ele invadiu Jerusalém, essa história aconteceu 580 anos antes da vinda de Jesus. Ele era um homem ganancioso, mas se você for ler a história de Nabucodonosor na própria Bíblia, você vê que ele menciona o nome de Deus. Até o seu general, o comandante do exército dele, que era Nebuzaradão, um nome assim diferente, ele também mencionava Deus nas suas palavras quando ele invadia aqueles povos, principalmente o povo de Israel. E a gente vê aqui no primeiro versículo: no 9º ano do rei Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército vieram contra Jerusalém e a cercaram. Eles não só cercaram Jerusalém, como eles conseguiram entrar dentro de Jerusalém. E você vai observar que neste primeiro versículo, eles cercaram antes, né, de invadir Jerusalém. Eles tinham estratégias de guerra. Se você for observar na história do povo de Israel, antes da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu no século passado, no século XX, a maior tragédia para o povo judeu, antes do Holocausto, claro, foi a destruição de Jerusalém, quando os babilônicos invadiram e destruíram Jerusalém. Então, até a Segunda Guerra Mundial, essa teria sido a maior tragédia do povo de Israel. E os historiadores revelam que quando a Babilônia cercou Jerusalém, porque eles queriam invadir a capital primeiro, do Reino do Sul, esse cerco durou 2 anos. Nada entrava e nada saía dos muros de Jerusalém, porque a cidade era fortificada e cercada por muros. Então, os babilônicos cercaram os próprios muros de Jerusalém, ficaram ao redor, e impedia de qualquer coisa entrar, qualquer coisa sair, nem pessoa, nem animal, nem alimento. E cada vez mais, Nabucodonosor ia apertando aquele cerco. Eu lendo a história através de Flávio Josefo, ele conta que os babilônicos eles construíam torres para bombardear Jerusalém. As torres elas ficavam mais altas do que os muros de Jerusalém. Então, lá das torres, do último ponto da torre, dava para ver até a cidade por dentro, de tão alta que eram as torres que Nabucodonosor mandou construir para destruir Jerusalém. E com esse cerco que durou 2 anos, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, né, eles ficaram resistentes, eles não desistiram. Só que como os alimentos eram impedidos de chegar até eles, o povo começou a passar fome. E quando a fome aperta, muita coisa pode acontecer. Só que o povo de Judá, eles defendiam-se com todo o empenho que eles poderiam ter. E a coragem também que eles poderiam ter. Só que eles foram consumidos pela fome, não só pela fome, porque além da fome vieram pestes para dentro de Jerusalém. E além da fome e da peste, vieram também dardos, que eram como se fossem bombas, né, hoje, né, bombas
invadindo Jerusalém, e o povo estava sofrendo muito. Você pode imaginar o cenário de guerra que Jerusalém viveu nessa época. E no versículo 2, nós vimos aqui, quando Jeremias fala assim, que no 9º dia do 4º mês, do 11º ano de Zedequias, quer dizer, já tinha 11 anos que Zedequias estava reinando, os babilônicos abriram uma brecha no muro da cidade. E eles invadiram por essa brecha, conseguiram entrar por essa brecha e conquistaram Jerusalém. Para aquela época, conquistar a capital de um reino era uma vitória certa. E aí era a derrota do povo invadido, estava decretada, a derrota deles. E no versículo 3, nós lemos que todos os príncipes do rei da Babilônia, ao entrarem por aquela brecha, eles entraram, invadiram a cidade, e eles também queriam mostrar a potência que eles tinham. Eles entraram e se sentaram, a Bíblia fala, na porta do meio. Essa porta do meio era a porta principal de Jerusalém. Então, eles entraram lá e falaram, conquistamos Jerusalém, para humilhar mais ainda o povo de Judá. Aí a gente vai olhar essa tragédia e falar, por que Deus permitiu que o povo de Israel sofresse tão grande derrota? Porque o povo de Israel teve que vivenciar essa invasão, essa conquista da Babilônia sobre eles. E aí, quando eu estudando essa passagem, eu pude aí destacar alguns pontos importantes. Por que Deus permitiu? E aí me veio a relação de Israel, porque a história do povo de Israel, se você não conseguiu ainda entender o motivo de Deus amar tanto uma nação, como ama Israel, se você não conseguiu entender, eu vou te fazer entender hoje. Porque Israel representa o povo dele. E nós somos o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Na Bíblia, Jerusalém ela é comparada com uma noiva. Se você for ler alguns profetas, compara-se Jerusalém com uma noiva. Em outras passagens bíblicas, como uma esposa de Deus. Então, Deus tem um amor tão grande por esta nação, por esta cidade de Jerusalém, que este amor, ela é comparada ao amor de Deus por nós. A cidade de Jerusalém somos nós. O povo de Israel somos nós. Nós somos Israel de Deus. Nós fomos inseridos dentro de uma nação. Nós fomos inseridos como uma mensagem que eu trouxe aqui para a igreja, como uma planta enxertada. Nós éramos um zambujeiro e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então, se a gente for comparar e concluir essa relação de Israel e Jerusalém com a gente vai ver que Deus nos ama. E se algo acontece conosco, atinge a Deus. Vocês acham que Deus se alegrou de Jerusalém ter sido invadida? Você acha que Deus ficou sorrindo, feliz da vida, porque a cidade que Ele tanto ama, tanto Jesus quando esteve aqui na terra como homem, Ele olhou para Jerusalém e chorou. Falou, Jerusalém, Jerusalém. Ele olhou para aquela cidade e chorou. E nós devemos lembrar de que nós somos amados por Deus, e Deus não fica inerte, Ele não fica apático ao sofrimento que nós temos, às situações horríveis que nós vivemos. O povo, porém, daquela época, quando Israel foi invadido, quando Jerusalém foi destruída, eles não só destruíram a cidade, eles destruíram o templo de Salomão. Os muros de Jerusalém eles levaram abaixo. Só que antes de chegar essa tragédia,
o povo já não estava nem aí para Deus. O povo já ignorava Deus. O povo estava simplesmente afastado de Deus. Tanto que no livro de Jeremias, no livro de Isaías, se você for ver os profetas falando que Deus tinha que corrigir aquele povo, porque Deus amava aquele povo e ama aquele povo, e ama o povo dele até hoje. Deus tinha que corrigir, porque se o povo não fosse corrigido, eles não iam se voltar para Deus. Só que Deus levantou Jeremias. Jeremias falava, pregava, mostrava a realidade da espiritual daquele povo. Aquele povo era tão, como é que eu posso falar, cínico, não sei nem usar o termo. Tinha essas características ruins. Eles louvavam a Deus no templo de Salomão. Saindo das portas do templo, eles iam adorar outros deuses. Se você for ver a realidade, a história, eles sacrificavam até os próprios filhos ao deus Moloque, matavam as crianças. Então, tudo aquilo tinha acontecido ao povo de Israel porque o povo estava afastado de Deus. O povo deixou de adorar um único Deus, estava prostrando-se, adorando e sacrificando a deuses falsos. Só que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele não dá a sua glória para ninguém. Não dá. Se ele vê a menina dos olhos dele adorando outros deuses, ele vai derramar da sua ira. Só que a ira de Deus não é uma ira volátil, uma ira que nós temos não de gritar, até de fazer alguma coisa que não deve. A ira de Deus, ela é comparada à própria justiça de Deus. Então, quando Deus se irou contra o povo de Israel e permitiu isso, é porque Deus amava o povo de Israel e queria que a sua justiça fosse feita. Tanto que a Babilônia acabou o seu império, não é? Eles foram dominados pelos assírios, pelos persas, depois vieram o Império Grego, o Império Romano, e o único império que é citado na Bíblia, no livro de Apocalipse, é o Império Babilônico, diz que é a grande Babilônia, né? Mas o que representa a Babilônia? A Babilônia representa a prostituição que o povo de Deus cometeu com o seu Deus. E o caminho da fé, ela se perde nas trilhas do pecado. Quando o povo de Deus começa a cometer um pecado, e isso vai puxando outro pecado e outro pecado, a fé dele vai se perdendo. E assim é o povo de Deus quando deixa também de amar e seguir a Deus. O que fez o povo de Israel ficar tão fraco e deixar de guerrear, deixar de resistir àquela invasão do povo do Império Babilônico? A fome. A fome deixou o povo fraco. O povo não tinha forças para lutar. Aí a gente vai fazer uma analogia, uma comparação dessa fome de pão e a fome da palavra de Deus. Se a gente for ver as muitas nações que antigamente mandavam missionários para a África, mandavam missionários para a Ásia, mandavam missionários para a América do Sul, para outros países que não eram alcançados pelo Evangelho. A gente for olhar para essas nações que enviavam esses missionários, hoje você vê uma perdição total. Uma nação pobre, tem nações que as igrejas foram vendidas para virar bares, porque não tinham mais pessoas para frequentar a igreja. Nos Estados Unidos, aonde mandavam muitos missionários, tem igrejas fechando porque não tem pessoas para congregar.
E o que é isso? Falta de apetite por Deus. E essa falta de apetite, ela faz com que o ser humano, ele venha ficar desnutrido da presença de Deus. E nós não queremos isso para nenhuma nação da face da terra, muito menos para nós. Só que Israel, naquela época, eles estavam assim, sem se alimentar, tanto que eles foram levados cativos para a Babilônia. Se você for ver a história do povo de Israel, o povo foi voltar a cultuar a Deus, a sentir fome de Deus, lá na Babilônia. Lá foram construídas as primeiras sinagogas, que hoje tem espalhadas no mundo inteiro, começaram dentro da Babilônia. Foi onde o povo começou a sentir fome de Deus. Mas por que eles começaram a sentir fome? Porque eles estavam sendo corrigidos. Corrigidos por quem? Pelo próprio pai deles, que é o Senhor. E aí, nós vamos ver o diabo trabalhando hoje, no mundo atual, no cenário mundial, na mente, principalmente na mente do povo de Deus. Vem trazendo costumes, vem trazendo heresias para dentro da igreja, vem trazendo coisas que não agradam ao Senhor e vem deixando o povo de Deus se afastar da genuína palavra, da verdadeira palavra, do único pão que pode alimentar e dar vida ao homem, que é o próprio Senhor Jesus. E aí você fala assim, que triste. Mas quem pode me fortalecer? Bom, a igreja pode estar fraca, mas se ela buscar o Senhor, ela vai se fortalecer. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Se você está fraco, se a tua nação está fraca, se o mundo está fraco, o planeta está fraco, por falta de alimento do Senhor, o Senhor pode te fortalecer. Porque tudo você pode naquele que te fortalece, que é o Senhor. E a coisa mais importante que nós temos para nos fortalecer é a palavra, é o pão vivo, é a Bíblia. Quando você deixa de se reunir com o corpo de Cristo, quando você deixa de ler e praticar a palavra de Deus, quando você deixa de orar, o seu corpo fica fraco, fica vulnerável espiritualmente. E aí o inimigo vem afetar a tua mente. Por que Deus falava? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós temos que transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Então, primeiramente, a minha mente tem que ser do Senhor. Quando você deixa de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, quando você deixa de ler a palavra do Senhor, quando você deixa de praticar a palavra do Senhor, quando você deixa de congregar, quando você deixa de orar, você abre brecha, igual aquele muro, que os babilônicos abriram uma brechinha no muro e invadiram Jerusalém. Porque o povo estava fraco e eles entraram ali. E aí a história acabou? Ponto final? Vocês sabem que não. Não é verdade? A palavra de Deus no livro de Jeremias era de juízo para o povo de Israel. E Deus queria que o povo se voltasse para Ele. Esse era o objetivo de Deus. Deus tinha um objetivo. Por isso que Deus permitiu essa situação acontecer. E hoje nós vemos isso na vida de muitas pessoas, né? Às vezes de pessoas queridas que nós conhecemos,
que às vezes está passando por uma situação. Eu tive uma experiência pessoal na minha família, que foi preciso acontecer uma tragédia, algo horrível, que me levou praticamente a uma crise de pânico. Eu fiquei emocionalmente abalada, eu fiquei vários anos abalada, mas a pessoa que provocou essa tragédia na nossa família se voltou para Deus. Aí você vai perguntar, mas por que Deus permitiu aquilo acontecer com meu familiar, com meu ente querido? Por quê? Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito. E Deus tinha um propósito para Israel de Deus. Porque Deus não desiste de quem Ele escolheu. Deus não desiste do seu povo. Nós podemos ver Israel. Até hoje existe a nação de Israel, não existe? E hoje existe o Império Babilônico? Não. Não existe. Mas o povo de Israel está aí. Se um milagre a gente pode ver hoje na história mundial, é o povo de Israel. O povo que foi massacrado, foi expulso da sua terra, morou em diversas nações e voltou para a sua terra. Hoje eles têm um Estado de Israel. Foi reconhecido em 1948, foi isso, meu amor? Né? É porque as datas não são muito boas. E nós vimos o milagre de Israel. Existe, Deus não desistiu do seu povo. E nós devemos pensar, acreditar e ter esperança que Deus também não desiste de nós. Muitas vezes, nós podemos ver isso, como eu falei, acontecer na vida de pessoas, de familiares. Também vimos na Bíblia, em histórias de personagens da Bíblia. Deus relata isso na história do povo de Israel no deserto. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, né? Passa situações difíceis para o povo se voltar para Deus. A história de Jó. Não que Jó não cultuava Deus, ele cultuava, mas Deus queria trabalhar em Jó alguma coisa que muitas vezes não nos foi revelada. E a justiça de Deus, quando Ele derrama da sua justiça, a justiça de Deus, ela significa graça. E nós fomos justificados. A justiça de Deus representa graça sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus te justificou. Você não tinha condições nenhuma de se auto-justificar, falar, eu vou ser limpo dos meus pecados. Não, Deus teve que usar a sua justiça. E essa justiça representa graça. E Ele nos justificou com o melhor que Ele tinha, que foi o seu Filho Jesus. O próprio Senhor, o próprio Filho veio e se justificou para nós. Muitas vezes, vivemos situações como essas, como o povo de Israel sofreu. Essa invasão terrível. Mas o mesmo Deus que trouxe essa tragédia sobre o povo de Israel, é o mesmo Deus que enviou o seu Filho, o próprio Filho, para nos resgatar da morte eterna. É o mesmo Deus. Ele não tem sombra de dúvida nem variação. Ele é o único, Ele é ontem, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o único, Ele é o grande eu sou, Ele é o... Não existe outro Deus e Ele não muda. Ele é o eu sou. E só conseguimos enxergar essa bondade de Deus em situações difíceis quando a gente olha para Deus e fala, Senhor, o Senhor tem algum propósito com isso. Não é possível, porque os meus olhos não enxergam. Mas assim como aquela história de Eliseu, que estava com seu servo, né? E a cidade de Eliseu estava sendo invadida por um rei. E aí o servo de Eliseu falou, nós estamos perdidos. Aí Deus falou, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos dele, porque estava cheio de anjos e cavaleiros de Deus, que Deus tinha enviado do céu para proteger a nação de Israel. Só que os que eram de mente, de olhos carnais, não conseguiam enxergar. Só quem tinha olhos espirituais, como Eliseu, conseguiu enxergar lá. As caravanas, os anjos de Deus lá, tudo rodeado a Jerusalém para defender.
E a Bíblia diz que eles foram derrotados, porque Deus guerreou a guerra de Israel naquela época. E hoje Deus guerreia também as nossas guerras. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, tudo. Não pense que Deus não tenha. Ele é Deus. Acima de todas as situações e tribulações que às vezes a gente passa, nós devemos lembrar do eterno amor de Deus. E só conseguimos enxergar essa bondade quando nós estamos bem alimentados, quando a gente está solidificado na palavra de Deus. O estudo e a prática da palavra de Deus em nossas vidas protege as nossas mentes. Não só você estudar, mas você tem que praticar. Você tem que sentir essa palavra crescendo como uma planta dentro de você. E quando ela cresce, ela vai dar frutos. E Deus protege as nossas mentes e nos fortalece. A nossa fé é fortalecida ao conhecer o Senhor, ao conhecer a sua palavra. No livro do Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento, a gente pode ver a história do apóstolo Paulo. Paulo escreveu as cartas dele na prisão. E por que Paulo escrevia aquelas cartas? Ele se dirigia a uma cidade, a uma pessoa, a uma igreja, a alguns locais. Mas por que ele escrevia aquilo ali? Para encorajar as pessoas a não desistirem do caminho. Mas aonde estava Paulo? Ele estava num palácio, sendo servido, lá com seus pés numa banheira. Paulo estava numa prisão, prestes a ser morto. Mas Deus extraiu de Paulo o melhor que Deus poderia fazer, que era a sua palavra. E Paulo escreveu as cartas que hoje são lidas por milhares de pessoas, e nós somos encorajados através da palavra de Deus. A casa construída sobre a rocha, aquela parábola das duas casas, vocês podem observar que uma casa foi construída sobre a rocha, a outra casa foi construída sobre a areia. Mas quais foram as coisas ruins que aconteceram à casa construída sobre a rocha? Vieram tempestades, vieram ventos, vieram, não sei se foi terremotos, maremotos, e a casa ficou de pé. A mesma coisa veio sobre a casa construída na areia. Veio ventos, veio chuva forte, ou maremotos, ou terremotos, e a casa caiu. A mesma coisa aconteceu às duas casas. E Deus falou assim, todo aquele, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não pense que a sua vida em Cristo vai ficar impermeáveis dos problemas do mundo, não vai. Não pense que a nossa nação vai ficar impermeável também dos problemas que estão acontecendo no mundo. Porque tudo que está acontecendo na agenda global, está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil. Nós temos apenas que estar firmados na rocha. Porque Jesus, Ele veio e Ele voltará. Essa é a certeza que nós temos. Jesus está de braços cruzados, vendo tudo acontecer? Ele está alegre com tudo que está acontecendo? Claro que não. Mas como lá no livro de Isaías, Deus falou, todas as coisas já foram decretadas para acontecer, porque Deus promulgou tudo isso. Deus já decretou tudo isso. Não vamos desistir. Isso não é uma palavra de desânimo, porque o povo de Israel, eles desistiram porque eles estavam fracos. Mas nós não vamos desistir. Porque se Deus nos chamou,
Deus tem um propósito para cada um de nós. Se Deus chamou a mim, chamou a você, chamou esta igreja, chamou essa cidade, chamou esta nação, chamou o povo dele, Deus tem uma utilidade. Deus tem algo a nos realizar através de nós. Porque nós somos luz, nós estamos aqui para iluminar. Enquanto estamos aqui na terra, eles não vão ver trevas densas. Enquanto estamos aqui na terra, nós somos sal. Nós vamos dar sabor a este mundo. Através de Cristo, através da sua palavra. Mas se você se mostrar fraco, você vai ser dominado. Então precisamos estar alimentados e firmes na palavra do Senhor. Firmes em Cristo. Quando o inimigo tentar nos cercar, como cercou Jerusalém durante 2 anos, e tentar invadir as nossas vidas, a nossa alma, a nossa família, a nossa casa, a nossa cidade, a nossa nação, a igreja do Senhor Jesus, nós vamos continuar resistindo, porque nós estamos nutridos pela palavra do Senhor. Tem um versículo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que fala: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, você não está guerreando contra carne ou contra sangue, mas contra potestades e dominadores do mal. Lembrem-se disso. Ainda há esperança. A nossa esperança ressuscitou ao 3º dia. Ela se chama Jesus. E nós temos que proclamar essa esperança àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Hoje, essa semana, minha irmã me deu uma lição tão linda. Ela nem falei isso para ela. A gente estava meio irritado com um outro irmão nosso, ele não é crente, por algumas atitudes que ele estava tomando com a família. E a minha irmã e eu falando assim, nossa, mas ele tá abusando demais da nossa paciência. Aí a minha irmã falou, Meirinha, que ela me chama de Meirinha, se a gente não puder ser luz no meio dos nossos familiares, dos nossos irmãos que não conhecem a Cristo, quem é que vai se prontificar a ser? E aí eu fui visitar o meu irmão essa semana, esse meu irmão que eu estou falando, e eu senti uma compaixão tão grande por ele. Eu fiz ele sorrir, coisa que eu quase não consigo fazer ele sorrir. Ele sorriu. Eu brinquei com ele, eu senti uma tremenda compaixão por ele. E muitas vezes a gente nos deixa levar por sentimentos que não são do Senhor, porque a gente pensa que a nossa guerra é contra pessoas. Mas não são contra pessoas, nossa guerra é contra um inimigo. E esse inimigo tem nome, é diabo, Satanás, a nossa luta é contra ele. Mas nós não conseguimos vencer sozinhos, desnutridos, sem estar congregando, sem oração. Nós só conseguiremos vencer se estivermos aliados ao nosso Deus forte, ao nosso baluarte. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, por este momento tão rico, por essa oportunidade que o Senhor me deu, de trazer esta revelação da palavra para os meus irmãos. Senhor, que eu possa ser luz, que eu possa ser sal, que eu possa invadir, Senhor, o coração de outras pessoas com o teu amor, e que eu venha ser fortificada, Senhor, a cada dia mais com a tua palavra, para que eu possa também, Senhor, alimentar outros que estão fracos e precisam de ti. Senhor, me usa os meus irmãos que estão firmes, que estão fortes, para alimentar outros que estão fracos. Senhor, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Senhor, por me salvar, por olhar para mim, Senhor, e falar, eu quero você, eu te escolhi, eu vou te salvar.
Porque não foi eu que te amei primeiro, mas foi o Senhor que olhou para mim e me amou. Eu te agradeço, Senhor. Que meu coração possa ser grato, que os meus olhos possam ser abertos, que eu possa ter olhos espirituais para enxergar, Senhor, que eu não estou só, que o teu povo não está só, que essa nação não está só, que nós possamos nos render aos teus pés e, Senhor, sentir a tua grandeza, o teu poderio sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos.